Olha ele aí! Valeu! Eu gostei do sorriso, já gostei do sorriso, tá? Parece que hoje vai, viu? Hoje parece que a gente vai melhor. Você sempre com esse sorriso estampado no rosto, toda boa vontade, alegria, o prazer de servir, né? Então, seja bem-vindo, Ibne Pinto, mais uma vez aqui no Papo Business com a Adriana Aristides. E olha, já aproveitando aí, o pessoal está chegando, os internautas, pega o aviãozinho, está logo aqui embaixo, pega o aviãozinho, aproveita, manda para os teus convidados, porque o nosso último papo que estivemos com o Ibne Pinto, sensacional, vários e vários e vários feedbacks, está gravado, até sugiro, quem quiser, vá lá e assista no IGVT aí do canal, tá? Excelente conteúdo falando sobre os segredos de uma excelente sociedade. É os segredos. Ele contou, na verdade, a coisa mais profunda. Eu recebi, inclusive, feedback de pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas de Brasília, falando que, poxa, ali foi um achado, né, de conteúdo no nível muito alto. Ou seja, várias vezes vamos a eventos enormes em busca justamente daquelas respostas, né? E ali você entregou. Então, parabéns, gratidão por fazendo isso aqui mais uma vez. E hoje, novamente. Hoje o tema é por quê, né? Por que ser um ADM? Por que ser um administrador? Hoje, dia 9 de setembro, tá? Muito sugestivo o tema, o dia do ADM, enfim, essa profissão magnífica que em todos os âmbitos há necessidade sim de se ter um administrador, de ter o ADM e nada melhor para falarmos hoje no Papo Business do que o professor Ibne Pinto, que tem vivência com experiência. Isso mesmo, vivência com experiência. Ibne, seja bem-vindo. Agora você fica à vontade para fazer aí o início e vamos aqui batendo esse papo muito legal. Boa noite a todos, boa noite, Adriano. É uma grande satisfação voltar aqui ao Papo Business para que a gente possa trocar conhecimentos e aí junto com os internautas, bater um papo, trocar informações e aprender, né? A vida nossa é uma vida de aprendizado. Quero agradecer também ao Flamengo e ao Fluminense por terem mudado o horário do jogo para não concorrer com a gente. Eles resolveram ficar para 21h30 e assim todos que querem assistir ao jogo e nos assistir podem ter a mesma oportunidade. Foi feita uma administração no horário, né? Tudo direitinho. Exatamente, para que possa atender a todos, aqueles que querem compartilhar conosco e aqueles que querem ver o futebol. Inclusive eu vou estar assistindo o futebol também, mais tarde. Isso é bom, isso é bom. Ô, Ibne, fala pra gente aí, como é que você decidiu ser um administrador? Porque existem dezenas e centenas de profissões, oportunidades, mas como que o Ibne chegou a esse ponto de decisão, né? Administração, ADM. Fala pra gente isso aí. É uma longa história aí, né, Adriano? Porque a decisão primeiro, na infância, a gente tem muitos sonhos, e meu primeiro sonho, meu primeiro projeto de vida era ser jogador de futebol. Então eu imaginava que pudesse ser jogador de futebol e achava que meu futuro ia ser um jogador de futebol. Um pouco depois, junto com o que a gente estudava, eu sempre gostei muito de matemática e sonhei em ser engenheiro civil. E esse foi meu primeiro vestibular, foi de engenharia civil. E entrei na Universidade Federal de Alagoas no curso de engenharia civil e logo depois, né, no mesmo ano, no segundo semestre, encontrei o curso de administração. E eu digo que foi um amor à primeira vista. Então, depois disso, eu ainda fiz outros cursos, iniciei
também ciências da computação lá na Universidade Federal de Campina Grande e também cursei um pouco de direito, mas o meu encanto sempre foi com a administração e hoje eu sou um administrador com muito orgulho. Então, se não era na minha infância a minha primeira opção era pensar em ser jogador de futebol e depois pensar em ser engenheiro, mas depois que eu me encontrei com a administração, me encantei e acho que ela realmente é a profissão que pode mudar o mundo. Uau, isso é muito top, hein? Gostei do seu depoimento. E eu não sabia dessa outra área aí que você também tem uma vocação engenheiro civil. Legal isso que você falou. A nossa última quarta-feira eu entrevistei aqui no Papo Business um engenheiro civil, o Joatas Rocha, ele que Uhum. é responsável, né, por uma boa administração lá na Chesf, né, Ah, na empresa Chesf, enfim. Foi muito legal, ele falou muita coisa em relação justamente a essa questão mesmo da gestão, né? Ele coordena entre 1.000 e 1.500 pessoas e ele falou muito sobre isso. Então você falou, caramba, tá na mesma linha aqui, né? Engenheiro civil, é. administração, parece que tem alguma coisa aí que rola nessas duas profissões. Tem ou não tem? Agora ficou essa curiosidade no ar. Eu digo que o administrador, quando a gente vai verificar um organograma de uma empresa, nós vamos identificar que existem três grandes níveis na instituição. Um nível operacional, um nível tático e um nível estratégico. E o grande papel do administrador é estar no nível estratégico das organizações e aí é onde ele dá as grandes contribuições. Se o Joatas está ali, se ele está comandando uma equipe de 1.500 pessoas, é porque ele hoje é muito mais estratégico do que operacional. E eu diria que ele hoje é muito mais administrador do que engenheiro. Então, hoje a grande contribuição dele para a organização não está nos seus conhecimentos de engenharia, mas provavelmente nos seus conhecimentos de administração que ele adquiriu ao longo da carreira dele, porque existe uma tendência muito forte a qualquer uma das profissões, quando o profissional ele se desenvolve, ele ganha destaque, ele tem uma tendência a ocupar um papel de destaque dentro da organização onde ele se enquadra e quando você vai ocupar papel de destaque, o seu conteúdo de gestão, de administração, ele se torna muito maior. Então, para mim, esqueci de parabenizar todos os administradores pelos 55 anos de regulamentação da profissão que fazemos hoje e, como eu disse, para mim, é a grande profissão que pode mudar o mundo. Voltando para o grande guru, né, Peter Drucker, que ele diz que não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Existem países bem administrados ou mal administrados. Então, por isso que eu coloco tanta força nessa profissão, acredito tanto nessa profissão, que é realmente os nossos destinos, como pessoas, estão sempre nas mãos dos administradores. Hoje, principalmente nesse caso, dos administradores públicos, que são uma extensão da raiz do curso de administração. Uau, muito bom, muito bacana. O Marquinho do Aquabol, o Marco Massa, está falando aqui. Poxa, poderia dar uma palhinha para a construtora Massaranduba. Mas só para mandar um abraço para o Marquinhos, que ele é um exemplo de empreendedor aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente vê o quanto o Marquinhos é atirado, vamos dizer assim, nos seus empreendimentos. E a gente tem percebido no Marquinhos também, eu vou dar um exemplo de quem é um camarada que tem caminhado também no sentido da gestão. Se você citou aí o novo empreendimento dele, o Flor de Maria, e se você fizer uma visita no Flor de Maria e fizer uma visita nos empreendimentos anteriores do Marquinhos, você vê uma evolução na gestão e uma evolução no capricho de fazer, que está ligado diretamente a que ele começa, eu vou dizer, que ele já deu largos passos em direção a uma melhoria
na qualidade da gestão do seu negócio e, consequentemente, dos seus empreendimentos. Olha que eu já sou cliente aí dos empreendimentos do Marquinho, então Muito bem. acredito que eu vou mais uma vez lá em outro empreendimento dele aí, adquirir um imóvel, sempre é muito bacana, é uma coisa que eu gosto de fazer. Bom, Ivne, na sua visão, tá, de ADM, por que é tão importante, né, que essa presença do administrador para o desenvolvimento de um país, de uma nação? Você já deu um spoiler um pouquinho agora aí, uma fala, mas a importância, né, desse profissional no desenvolvimento, na alavancagem de um país. Fala para mim. Eu vou dizer que fazer um curso de administração é um curso que eu recomendo para cada uma das pessoas. Mesmo que elas não pensem em exercê-la de forma direta, mas indiretamente nós primeiro administramos nossa vida, né? A nossa vida pessoal, ela precisa de administração. Quando a gente lembra a grande diferença do administrador profissional para a pessoa normal, mas que também faz a administração da sua vida, é a capacitação técnica do administrador, né? Ela não faz no empirismo, ela faz como ciência. Quando eu trabalho como ciência, eu trabalho os pilares básicos da administração. Eu jamais, como administrador, posso esquecer. Só voltando dizendo, para mim, eu tenho um conceito de que hoje nada se inventa, né? Tudo se copia, mas tudo se faz melhorado. Mas se nós formos estudar a história da administração, existem 4 pilares básicos que é um famoso PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Então, você tem sempre dentro das organizações, e aí você tem que trazer isso também para a sua vida pessoal, para a sua vida de família, de trazer esses conhecimentos básicos da administração. De cada vez mais dizer, eu preciso basear a minha organização, seja a minha organização empresa, seja a minha organização familiar, nos princípios, nos pilares básicos da administração, que são o planejamento, a organização, direção e controle, ou planejar, checar, controlar e agir. Planejar, fazer, PDCA, Planning, Do, Check, Act. Então, planejar, fazer, controlar e agir. Então, essa que vai fazer a diferença. Então, nós encontramos, como você mencionou aí, na gestão pública, administradores e não administradores. E a tendência é que a gente vá separá-los, de dizer, aqueles que vão ocupar cargos de gestão pública, que vão fazer a diferença nas nossas vidas, eles também, você pode observar os que são administradores para os que não são administradores, de que tem os pilares básicos da administração norteando a sua gestão, norteando o seu dia a dia. E com certeza, aqueles que planejam, agem, checam e planejam, fazem, checam e agem, eles vão estar sempre dando demonstrações e vão dar melhor qualidade à sua gestão e, consequentemente, a melhor qualidade de vida à sua população. Bacana, muito bom. Isso aí, numa visão macro, né, tá bem resolvido a necessidade, a importância de uma excelente administração. Seja até, você falando aí, eu fiquei meio que passeando aqui nos meus pensamentos. Existe aquele administrador que acompanhou junto ao mundo acadêmico, e aí e ele se torna um profissional formalizado. E existe também, né, aquele administrador, aquela administradora que é pela força da natureza, né? Informalmente é um excelente administrador. Então, para que não só um país, mas isso entra também, começa, acredito eu, me ajuda aí, você é o mestre nesse assunto, dentro de casa, né? Dentro de casa, a própria administração de ideias, a sua própria administração do seu dinheiro pessoal. Eu consigo imaginar e ver, tem pessoas que falam, olha, eu pensava que eu estava com X valor na carteira, mas
aconteceu alguma coisa, não sei, o dinheiro sumiu, né? A gente escuta muito isso. Olha, o dinheiro sumiu, acabou, tá. E quando se remete à administração, você já pensa também nesse coração chamado financeiro, né? No setor financeiro. E aí, uma pessoa, ela fala, eu estava com X valor na carteira, não sei o que aconteceu, o dinheiro sumiu. Ela precisa fazer uma administração da própria vida dela e principalmente do financeiro da carteira dela. Né? Ela fechar o caixa todos os dias, né? Tem gente que acha que fechar o caixa é uma coisa muito corporativa. Mas não, eu fechar o meu caixa na minha carteira. Eu tenho um dinheiro de segurança, por exemplo. Eu tenho R$1.000, então hoje eu estou fechando o meu caixa. E, dentro desse assunto meu, que eu puxei um pouco, meio que, vamos falar assim, o Ibn estava lá numa frequência lá em cima e eu puxei meio para baixo, para o meio da caverna. Mas ele precisa administrar, não precisa? Independente se ele é ou não um administrador. Com certeza, Adriano. Existem pessoas que já nascem com características empreendedoras e características de gestão também, né? Se você for olhar dentro da sua família, dentro dos seus próprios filhos, você vê que um vai ter uma característica maior, como você está colocando, dessa disciplina financeira, né? Porque eu digo também que a disciplina financeira é fundamental. Lógico, a administração ela é enorme, ela abrange muitas áreas. Como eu digo, o conceito básico de administração é fazer coisas através de pessoas, mas o financeiro é fundamental. Quando você tem um desequilíbrio na sua área financeira, tudo mais vai se corromper, né? Porque quando eu não estou equilibrado financeiramente, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar tensão, isso vai me gerar sentimentos que vão trazer desequilíbrio para mim e também para todo o meu entorno. Então, como você diz, a administração, ela nasce primeiro no seu bolso. Depois você vai extrapolar para as outras pessoas. Mas o primeiro lugar é a disciplina financeira. Então, a disciplina é também uma grande arma do administrador. E o administrador, ele vai conquistando disciplina ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, porque ele tem que buscar isso. Ele sabe que é uma ferramenta, a disciplina é uma ferramenta fundamental para a vida do administrador. E como você bem citou, ela começa no seu próprio bolso, começa no controle do seu bolso, no controle do seu fluxo de caixa, né? A gente tem que lembrar que as empresas, elas não quebram por ter prejuízo. Empresa quebra por falta de fluxo de caixa. Quando eu não tenho fluxo de caixa, quando eu quebro. E não, eu posso ter prejuízo e sobreviver durante muito tempo em uma organização. Acho que isso é um exemplo que nós estamos vendo, que as empresas mais valorizadas hoje no mundo são empresas do setor de tecnologia e pelo menos metade dessas empresas são empresas que dão prejuízo. Mas são empresas que dão prejuízo, mas o fluxo de caixa dela é importante, porque elas têm recebido cada vez mais aporte de pessoas que acreditam nessas organizações. Então, se você for olhar, a Uber dá prejuízo. A Tesla, hoje eu estava vendo, a Tesla é o valor hoje da Tesla é superior ao valor de todas as outras montadoras tradicionais do mundo. E a Tesla ainda é uma empresa que dá prejuízo. Mas como você bem colocou no início, é o fluxo de caixa quem faz a gente sobreviver, e o grande objetivo do administrador é fazer com que as organizações elas sejam perpetuadas. Então, o grande passo, o grande olhar, o planejamento de uma organização, ela vai se dar quando nós vamos compor os cenários e, a partir da composição dos cenários, nós vamos ver quais são as ações, o do, né, o fazer, quais são as ações que nós vamos tomar
para que a nossa organização ela continue a sobreviver dentro do mercado. Sabemos até que esses cenários hoje são cenários cada vez mais complexos, por conta da velocidade da mudança do mundo, né? A mudança de todo o cenário, né? A gente vai ter sempre um cenário local e vai ter um cenário global. Então, nós temos que ver, e até a cada organização, o impacto do cenário local e do cenário local, nacional e global, eles têm impactos diferentes dependendo do tipo do ramo de organização que o administrador esteja conduzindo. Ele vai poder ter impactos diferentes. Com certeza, o Fabinho está colocando ali, um restaurante vai ter um impacto muito maior da economia local do que esteja acontecendo no PIB mundial. Se o PIB mundial cresce, mas o PIB local de Arapiraca não cresce, o restaurante do Fabinho vai ser mais impactado. Se as pessoas têm mais dinheiro e vão comer mais fora, o restaurante do Fabinho, a comedoria, vai ser mais beneficiada. Então, é isso que a gente também tem que, como administrador, construir os cenários e saber o impacto positivo ou negativo de cada cenário para que a gente possa tomar as ações necessárias para perpetuar as nossas organizações. O grande segredo a grande busca precisamos perpetuar as nossas organizações. Isso mesmo. E como você já bem frisou, né? O Fabinho da Comendoria é um exemplo também muito forte, né? Um grande player de exemplo no que se diz respeito à administração, né? Eu mesmo sou um cliente da Comendoria, né? E ele consegue fazer isso com uma maestria muito linda. Parabéns. Nesse sentido, Ibne, que você vem falando, deixa eu falar aqui aos novatos que estão chegando agora na live. Estamos hoje com o grande administrador, professor, empresário, que tem vivência e experiência, ele que é administrador, Ibne Pinto, certo? Você que acabou de chegar, está aqui na live, seja bem-vindo. E o tema é por que ser administrador? Ibne, como você frisou agora há pouco, falando sobre globalização, esse momento todo, a globalização, ela tirou o mundo do achismo, né? É como se chegou assim e falou, ei, agora não dá mais para ficar no achismo, não. Né? Você bem citou um exemplo agora, até mencionando aí o Fabinho, a Comendoria e tal. Não dá mais para ficar no achismo, não. Não dá para achar que vai, ou que vem, ou que fez. Meu irmão, agora a necessidade é realmente administrar correto. É necessário conhecimento, é necessário técnica para que tenha uma entrega excelente de um resultado final. Ou dá para ser de qualquer jeito? Olha que pergunta bobona essa. Ou dá para ser de qualquer jeito? Não, não dá mais, né? Você concorda que esse giro que o mundo deu, principalmente agora na pandemia, esse novo normal, exige ainda mais deste profissional de administração. Você concorda comigo? Fala um pouco sobre isso. Com certeza. Eu acho que você foi muito feliz ao colocar a globalização nas organizações, em especial na nossa carreira, né? O administrador ele ganhou uma outra complexidade com a globalização. Por quê? Porque antes o nosso concorrente era o nosso vizinho, era o cara da esquina. E a globalização fez com que os nossos concorrentes virassem mundiais. Muitas vezes, dentro dos nossos negócios, o impacto da globalização faz com que empresas muito longínquas venham ser nossos concorrentes. Eu vou dizer que agora, recentemente, eu vou citar aí, que as empresas contábeis ganham concorrentes de peso fora de quem ninguém conhece. Então, eu particularmente, tenho recebido propostas de empresas de São Paulo que não me conhecem, nunca me viram, mas disseram, olha, nós somos hoje especializados em contabilidade para postos de gasolina. Você não me manda um papel, a gente manda tudo pela internet. Não, eu vou ter um consultor que vai ir a cada 30 dias na tua empresa para fazer uma visita, uma vistoria presencial. Mas do mais,
Então, a globalização tem que fazer com que nós, administradores, pensemos dizer, e esse cenário, o que é que ele nos vai impactar? Então, eu digo, para as empresas contábeis hoje, abrir um alerta enorme, porque o cara está dizendo, e agora? Eu vou concorrer com... Eu não sei mais nem quem é meu concorrente. E aí é o que a gente tem visto hoje, é que a globalização fez com que nós não saibamos mais quem é nosso concorrente. Então, para que o administrador fique montando cenários e, a partir desses cenários, ele preparar ações para perpetuar as suas organizações, ficou muito mais complexo. Então, você foi muito feliz de dizer, a globalização vem para valorizar a nossa profissão, fica cada vez mais fundamental dentro da organização, porque quem não tiver um planejamento bem construído, com certeza vai ter problemas enormes. Só um abraço aí para a minha tia Tidinha, um forte abraço de Brasília, que está nos vendo aí, o pessoal de Brasília aí nos acompanhando, e a administradora Gláucia da Servil aí, que para nós é um exemplo e um sucesso de empreendedora aqui em Arapiraca, Adriano. Olha aí, que coisa linda. Valeu, hein? Vamos ver aí, de repente, até participar comigo aqui no Papo Business às quartas-feiras, né? Olha aí, uma forte candidata. Ibne, nos dias atuais, né? Nos dias atuais, vamos agora para o momento, o now, agora. O papel do administrador, você agora na posição de teacher, professor, o que você diria assim, sabe? Você tem 3 palavrinhas para falar, o que é que eu tenho que fazer nos dias atuais como administrador, nesse novo normal, essa palavra que ela está sendo bastante utilizada, o novo normal, o perfil do cliente mudou, o perfil do comprador, o perfil do vendedor, o perfil do lojista, cara, as próprias instituições, o banco, né? Mudou, enfim. Qual o conselho que você daria agora para esse administrador nesses dias? Eu vou voltar, como eu já coloquei anteriormente, que eu acho que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, por isso que eu digo que mas a gente aperfeiçoa, né? Cada vez que a gente copia, cada vez que a gente implementa, a gente vai aperfeiçoando. Eu quero lembrar aquela historinha dos 2 lenhadores que estão na floresta e chega um momento que um passa pelo outro e diz: por que é que você está aí parado? Ele disse: eu estou aqui parado porque eu preciso amolar meu facão. Então, para mim, a grande palavra é planejamento. Eu diria que diz: olha, cada vez mais se dedique ao seu planejamento, cada vez mais se dedique ao estudo da construção de cenários para que você possa ter o seu facão amolado, para quando você for fazer, você vai fazer com eficiência e com eficácia. Duas palavras chaves no estudo e na implementação da administração. Então, o foco é eficiência e eficácia em tudo que você for fazer. Que, é você fazer melhor as coisas, né? Eu vou ser eficaz quando eu fizer a coisa certa, eu sou eficaz. E eu sou eficiente quando eu fizer certo as coisas. Isso é um conceito normalmente um pouco difícil da gente compreender, mas eu vou dizer, eu vou tentar traduzir quando eu digo, olha, eu vou ser eficiente quando eu fizer um moletom e todas as costuras forem perfeitas, todos os acabamentos forem perfeitos e que ele realmente nos proteja do frio. Mas se eu fizer um moletom e trouxer para vender no sertão de Alagoas, eu não vou ser eficaz porque eu dificilmente vou conseguir vender esse produto. Então, eu vou ser eficaz se eu vender o produto no lugar certo, da forma correta. E a constituição do produto, eu vou ser eficiente porque eu consegui comprar o melhor insumo, comprar
por um preço justo, mas com um preço competitivo, e eu vou ter um bom preço nesse meu produto. Mas se o meu cliente vai querer, se eu vou estar satisfazendo o meu cliente, é na hora de eu atingir a eficácia. Então, para mim, planejamento para ser eficiente e para ser eficaz. Para mim, esses são alguns dos grandes segredos da nossa profissão. Excelente, excelente. Inclusive, você falando aí do sertão, né? Um forte abraço aqui, a nossa amiga Aglaé, acabou de chegar aqui também na live, uma excelente administradora, empresária. Minha ex-aluna no Colégio Cenecista Santana. Meu Deus! E, Vini, eu fico morrendo de inveja quando você fala assim, meu aluno, meu ex-aluno. Poxa, por que eu não fui teu aluno? Porque você é meu professor, Adriano. Que é isso, que é isso. Oi, Vini, quando você fala de administração, nesse mundo maravilhoso, chega a dar prazer, dá vontade de querer aprender mais sobre isto, né? Sobre esse ofício da administração. Você concorda que qualquer que seja a profissão, desde o médico, arquiteto, engenheiro, a própria dona de casa, qualquer que seja, o pequeno agricultor, você concorda que todos têm um pouco e gostaria muito, né? De quanto mais possível ser um excelente administrador? Bom, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa antecipadamente se alguém, se profissional de alguma outra área tiver uma colocação diferente da minha, mas eu sempre digo que ser administrador é o sonho de todas as pessoas. Que eu sempre gosto de provocar para dizer qual o grande sonho de um médico? Para mim, o grande sonho do médico é ele ser proprietário e administrar um hospital. E qual o grande sonho do engenheiro? O grande sonho do engenheiro é ele ter sua própria construtora e, a partir daí, ser mais administrador do que ser engenheiro. Porque a gente sabe que quando ele chega num papel estratégico, como você colocou aí do Joatas, em uma grande construtora ou em uma grande organização, o papel científico do engenheiro ele fica menos relevante do que o papel científico do administrador. Então, para mim, pedindo desculpa a qualquer uma das outras profissões, mas que o grande sonho mesmo é ser administrador. Ser um excelente administrador. Você falando isso, eu fiz pedagogia, né? Eu venho do mundo pedagógico e depois eu fiz uma pós em pedagogia institucional. E eu sempre falo, olha, eu acredito que todos deveriam ser pedagogo, todos deveriam ser pedagogo, mas agora eu tô sentindo que eu vou acrescentar mais esta, né? Pedagogo e administrador, porque você precisa compreender ali as faculdades mentais, né? As sinapses frágeis, as sinapses fortes da vida e também administrar de uma forma linda, né? De uma forma que realmente seja muito proveitosa e que dê um futuro, um produto legal no final. Eu estou fazendo algumas anotações aqui, você falando. Então, administrar é gerir, né? Veja se eu estou por dentro aqui, é gerir, desenvolver, fazer com que a equipe funcione numa perfeita harmonia, né? Tem muito a ver com isso de alta performance. Esse é um tema que eu queria chegar aqui, porque fala-se muito hoje da alta performance, desenvolvimento pessoal, profissional, essa coisa toda. E no mundo corporativo, o administrador, ele que vem capitaneando ali a equipe, é um papel fundamental. Quero que você me diga se eu estou certo. Nesse conceito. Para mim, o conceito da alta performance, eu vou dizer, ele vai estar ligado a um dos braços da administração, que é a liderança. A liderança, uma liderança, ela vai estimular a performance de cada um dos seus liderados. Então, o conceito da alta performance vai estar muito ligado eu vou dizer que ao olho no olho da liderança, de que você vai conseguir fazer, de que você vai poder entusiasmar
cada um dos seus liderados em direção ao seu objetivo comum, que essa é uma das grandes, um dos grandes pilares também do administrador. Ele vai ter que, com certeza, além de todos os outros, de todas as outras suas habilidades, fazer com que sua equipe esteja extremamente motivada, esteja entusiasmada para que possam todos caminhar em direção ao objetivo comum. E o objetivo comum, volta a frisar, é perpetuar as organizações, que elas possam sobreviver a todos os percalços e possa, com certeza, não só a Edvaldinho, um abraço, também foi meu aluno de contabilidade do Cenecista, mas não só perpetuar a própria organização, como fazer com que nós tenhamos uma boa distribuição de riqueza, de que nós tenhamos uma sociedade mais justa a partir da eficiência, da eficácia alcançada pelas organizações dentro do que você colocou da alta performance. Todas as organizações que têm uma alta performance, ela tem uma tendência a ter um melhor resultado, não só pensamos em um resultado econômico, mas também um resultado social, porque a empresa tem um papel social, ela é uma organização econômica, mas ela é uma organização social. Ela é uma organização que são pessoas que têm convivência interna e têm convivência externa. E nós, como administradores, temos que buscar essa harmonia, não só a harmonia da convivência interna das organizações, mas também da sua convivência externa. E tudo isso está ligado à alta performance, está ligado à eficiência, à eficácia, a uma distribuição de riqueza, né? Porque a empresa, a organização, ela vai distribuir riqueza entre todos os seus componentes e muitas vezes com seus parceiros, com seus fornecedores, existe toda uma cadeia ligada, uma organização. A organização, como eu coloquei, ela também é um ser social. Ela não sobrevive sozinha, ela não consegue ir buscar a sua perpetuação de maneira solitária. Ela tem que buscar dentro do seu corpo e dentro do cenário onde ela está instalada, a sua perpetuação e um papel social importante. Ótimo. Olha, temos uma pergunta aqui do Antônio Fragão. Ele está falando o seguinte: como você entende... Deixa eu ver aqui, puxou um pouquinho. Antônio Fragão está falando: como você entende a diferença entre atuar como líder e atuar como gestor? Eu acredito que parte do que o Ibne já falou agora tem muito a ver com isso aí. Mas, Ibne, fique à vontade, caso você queira aí explanar um pouco sobre essa questão do internet. Eu vou dizer que você atuar como líder no momento em que nós, como administradores, estamos mais direcionados ao trabalho e relacionamento com as pessoas. Então, o líder é aquele que arrasta a multidão, né? Ele que eu levo todos, como eu coloquei anteriormente, a envidarem esforços em um objetivo comum. E a gestão ela vai estar muito mais global. Aí eu vou estar ligado à produção, à comercialização, a finanças, diversos outros pilares, diversas outras vertentes da administração. Então, essa que eu dividiria a liderança como a administração das pessoas e a gestão como a administração em outras vertentes, como eu coloquei, finanças, produção e comercialização, contabilização. Eu sempre digo que, como eu citei as empresas contábeis, que a contabilidade ela também é fundamental dentro de uma organização, né? Então, a profissão do administrador e do contador são profissões que estão muito interligadas, pois eu sempre digo, um
um bom contador, ele também é fundamental para que o trabalho do administrador não seja jogado no lixo. Porque um contador que não seja eficiente, ele pode destruir uma organização. Uau, muito bom isso aí, muito bom essa fala. Você falando aqui, lembrei de Carlos Sampaio, um excelente contador, amigo nosso em comum, né? E, Ibne, uma pergunta que não quer calar agora no meu coração, tá? O administrador, ele tem que agir muito com essa coisa da mão de ferro, porque quando fala é o administrador, então às vezes tem essa questão assim, ele é muito durão, é não sei o quê. Ou você vê que ele tem que ter essa parte da técnica, da mão de ferro, não sei, mas os dias atuais exigem qual administrador? Muito técnico ou até mais humano? Aquele cara humano, aquela pessoa humana, né? Para que possa ali, sei lá, apaziguar até alguma situação. Ou você acha que deve ter os dois de uma maneira muito equilibrada? Você hoje contrataria qual administrador? O mais humano ou o cara mais técnico possível? Qual você contrataria dos dois? Na verdade, nós temos uma abordagem do administrador como ele tem que ser contingencial. Ou seja, se ele vai precisar ter uma abordagem mais humana ou uma abordagem mais rígida, vai depender do contexto, da contingência. Então, eu não posso hoje, se você me disser qual dos dois administradores você vai contratar, eu vou dizer nenhum dos dois. Eu preciso de um administrador contingencial e que a cada situação. Mas eu vou até colocar um pouco mais que isso, que dentro desse contexto, eu sempre é dizer, você deve administrar amando as pessoas e usando as coisas. Então, ame as pessoas e use as coisas. Apesar do mundo, muitas vezes, nos pedir o contrário. Muitas vezes o mundo caia nessa armadilha que o mundo usando as coisas. Então, seja muito mais racional quando você estiver tratando de coisas, como você disse, a gente sempre vai lembrar que dinheiro é fundamental na nossa vida. Ninguém pode ser hipócrita, fazer, dinheiro não é importante, não sei o quê. Eu discordo plenamente. Mas eu digo, trate dinheiro como dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Você não trate dinheiro como gente. Então, jamais você vai poder amar o dinheiro. Você vai ter que usar o dinheiro. Use o dinheiro, use com força. Então, seja extremamente racional e use o dinheiro dentro das organizações. Mas, muito bom. Pronto. Como a Aglaé colocou aqui, exatamente. Ame as coisas, ame as pessoas e use as coisas, sempre. E acho que essa é uma bela dica para a gente todos os dias, quando formos iniciar nosso dia de administrador, colocarmos. Eu hoje não posso deixar me levar pelo que o mundo me pede. Eu hoje, novamente, vou usar as coisas e amar as pessoas. Isso aí. Muito bom, Edwin. Você me fez lembrar um grande escritor chamado T. Harv Eker. Ele que escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Ele diz que dinheiro não aceita desaforo. Né? É verdade. Então, também você não pode levar o dinheiro para a cabeça, mas para o cofre, para o bolso e fazer um bom uso. Me fez lembrar muito agora do T. Harv Eker. Parabéns, Ibno. Essa questão do administrador... Antônio Pode Aragão falar. ali, Antônio Fernando Aragão, que é meu querido concunhado, ele está colocando, faça o dinheiro trabalhar para você e não o inverso. Obrigado pela contribuição aí para dizer. Eu vou dizer que outra recomendação é que tenha muito cuidado, porque o trabalho escraviza, né? Então, nós
se nós nos deixarmos lembrar, nós muitas vezes usamos, entre aspas, a desculpa de que gostamos de trabalhar para nos escravizar com o trabalho. Então, o trabalho ele deve ser um local onde me proporcione me relacionar com as pessoas para que eu possa amá-las e que ele também me proporcione trazer recursos financeiros, econômicos, para que eu possa usar o dinheiro. E, além disso, de também ser um momento de oportunidade de eu possa proporcionar mudança na vida das pessoas. Mudança econômica, mudança social, mudança de relacionamento. Tudo isso o trabalho deve me proporcionar. Então, muito obrigado aí, Fernando, pela contribuição. Muito bom. Olha só, Ibne, estamos chegando próximo já aos finalmente, mas dá para falar um pouquinho ainda aqui. O Claudemir Cloud está falando o seguinte: qual é o perfil do ADM, do administrador corporativo, que sobreviveu ao filtro da transição para o novo normal? Houveram aqueles que ficaram no meio do caminho. E aí, Ibne, o que é que você tem a falar sobre isso? Eu vejo que essa situação de novo normal, acho que essa pandemia que nos assolou, que já está numa fase aí, graças a Deus, né, a gente só tem a agradecer e dizer, nós estamos numa fase muito mais aliviada, mas a pandemia ela veio como um furacão. Dependendo do setor onde você estava, você não tinha um administrador, digo, com exceção de Bill Gates, né, quando a gente fica olhando os documentários onde ele já falava dessa possibilidade, mas eu digo, ninguém no nosso mundo normal estava esperando que houvesse uma pandemia. E nesse momento, eu digo, muitas vezes você foi arrastado, mas é o que eu digo, se nós formos pensar economicamente, o que eu digo é que o administrador que ele tinha construído cenários, ele tem que falar uma palavra que eu sempre recomendo, é a palavra de equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele faz com que você nem preserve, dizer, eu preciso ter reservas para me preparar para as adversidades. Então, aqueles que não sobreviveram no novo normal, eu não condeno ninguém que não sobreviveu a esse novo normal, porque algumas atividades elas foram realmente dizimadas, né? Eu digo, quem está no setor, as empresas aéreas estão aí, ou o Estado ajuda ou elas não sobrevivem, né? Então, os grandes hotéis, grandes resorts, que dizem, olha, não pode aglomerar, como é que eu vou sobreviver diante de uma situação dessa? Então, para mim, essa gestão do novo normal é um componente realmente novo. Então, estamos cada um de nós nos adaptando. É lógico que existem muitas coisas que não vão voltar a ser da forma que eram, mas a gente também tem que ter muito cuidado nessa história do novo normal, porque muitas coisas vão voltar a ser muito parecidas como eram antes. Então, não adianta se pensar só no novo, mas existe um velho que a gente percebe. Eu digo, eu tenho conversado muito, Adriana, aproveitar aí, para dizer do quão analógico ou digital está o mundo. Porque muita gente fala, o mundo é cada vez mais digital. Mas a gente tem que dizer, é lógico, é digital para algumas coisas. Vou voltar ao exemplo do Fabinho. Mas o sabor da comida do Fabinho, ele é analógico. Ninguém vai tomar isso do Fabinho. Ele tem que se digitalizar para poder a comunicação, o acesso da alimentação seja mais rápido, seja mais seguro, mas o sabor da comida ele vai ser analógico. Eu trabalho em segmentos que são ainda muito analógicos. Então, eu tenho que ter cuidado de não me transformar excessivamente no digital e esquecer o mais analógico. Então, eu volto à palavra equilíbrio. Então,
falar do novo normal, eu digo, vai buscar o equilíbrio. Eu acho que é o grande segredo ainda é o equilíbrio para viver essa transição e para saber qual a velocidade do impacto do novo normal, da digitalização, dentro de cada uma das atividades onde nós estamos inseridos. Excelente explicação, excelente. Né? A sensibilidade de observar, né? Observar. O administrador ele faz isso, né? Ele é um excelente observador e colocar em prática, né? Como foi dito desde o início. Então, para a gente chegar aqui aos finalmente, eu posso explanar algo que eu imagino, até escrevi aqui você falando e eu escrevendo aqui. Né? Então, o real sentido do administrador é ele tangibilizar expectativas e sonhos realizados. Né? Ele é esta pessoa, né, que ele consegue criar essas expectativas, ele consegue realizar estes sonhos, ele consegue ser uma pessoa de ajudar a terceiros, né, a desenvolver grandes resultados. Esse é o grande papel da administração. Né? Não está ligado somente em tabelas, números ou Excel, mas é algo a contribuir de fato, né, com a continuidade humana. É o que eu estou vendo aqui em finalmente da nossa live de hoje. Tá? Eu sei que você está ansioso aí para falar, acho que tocou em alguma coisa, mas já agradecer, porque estamos chegando ao finalmente, agradecer sua participação de todos que estão aqui conectados. Quem ainda não é inscrito no canal Adriano Aristides Palestrante, vai lá e se inscreve. Toda quarta tem um papo business realmente de grande proveito. Ibne, gratidão, tá? Em especial você e a sua esposa Alana, que eu tenho o maior carinho, esse casal maravilhoso. E fique à vontade para encerrar com as suas considerações finais e dentro desta última fala que eu falei agora, um resumo que veio aqui na minha mente sobre esta profissão tão linda que é a administração. Eu quero até agradecer aí seu insight de realmente colocar que o administrador ele é um concretizador de sonhos, né? Então, as pessoas sonham com alguma coisa e o nosso papel de administrador é fazer com que esses sonhos sejam concretizados. Eu digo que para que a gente possa... Tá aí a Gleia dizendo que nós somos realmente agentes transformadores. Eu acho que essa dizer, nós somos realizadores de sonhos. Nós fazemos com que os sonhos das pessoas, muitas vezes de empreendedores que não têm a base científica da administração, possa ser transformado em realidade. Então, para encerrar, eu digo só agradecer, dizer que bater papo com o Adriano Aristides é sempre muito agradável. Agradecer que hoje a tecnologia nos ajudou, não caiu, não descarregou o celular, a internet funcionou, travadinhas pequenas que não foram relevantes. E para mim, o que eu gostaria de deixar aí como recado é exatamente esse, dizer, como administrador e como pessoas, sempre busquem o equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma palavra fundamental na nossa vida. E dois, é aquela frase que eu coloquei de dizer, usem as coisas e amem as pessoas. Eu acho que isso facilita demais nosso dia a dia, facilita a realização dos sonhos, facilita essa concretização de sonhos e facilita que o nosso grande papel de perpetuar as organizações, ele seja vivenciado pela nossa geração e por muitas outras gerações. Mas vou aproveitar que eu vou dizer que eu não comecei ainda, mas mais uma recomendação, nosso livro Apaixone-se por Vendas, porque é de um cara, Adriano Aristides, um cara que eu conheço realmente apaixonado por vendas, está aqui, vai ser minha leitura no próximo final de semana, que eu tenho certeza que eu vou me deliciar, porque você é um cara extraordinário, você é um vencedor, e eu estou muito feliz com a concretização desse sonho de você escrever o livro. Então, acho que agradecer a todos aí pela paciência, deu tempo da gente conversar, bater papo, e eu vou dizer, amem muito as pessoas e usem muito as coisas. Não esperem o tempo certo para fazer isso. O dia de amar é hoje, as pessoas, o dia de usar as coisas é hoje.
É isso aí, muito sensacional. Parabéns a cada um de vocês. Próxima live Papo Business, quarta-feira, todas as quartas-feiras. A Glaé perguntou, ainda não tem o livro. O livro já está disponível na Amazon.com, tá? E também comigo, tá certo? Então, Libni, a recíproca é muito verdadeira, tá? Eu amo vocês. Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.